Olá, sou José Eliel dos Santos, sou aluno da Universidade Federal do Sergipe, curso o curso de História, licenciatura em História à distância, sou do Polo de Nossa Senhora da Glória, e no momento, nesse período, eu estou apresentando o meu primeiro estágio em ensino de História. O momento não foi possível ir a uma sala de aula por questão da pandemia. Então, a gente foi orientado para elaborar um plano de estágio, um plano de sala de aula invertido e apresentar. Nesse vídeo vou apresentar, o meu tema é autoritarismo e democracia no Brasil, que envolve a era Vargas, mas a Revolução de 30, mas para entender a década de 30, que foi o momento que Vargas entrou para presidente do Brasil, a gente tem que voltar na década de 20 para entender como surgiu essas revoltas. As pessoas na década de 20 no Brasil já estavam insatisfeitos com o sistema político da época. Existia um pacto na época que se chamava-se Café com Leite. Ano apresentava um candidato de Minas Gerais, anos de São Paulo. Mas as pessoas que estão se agrupando e fazendo essas revolução não estavam satisfeitas com o sistema eleitoral da época. Era um governo oligarca, um governo que era voltado para o interesse daqueles grandes coronéis, dos grandes latifundiários, porque na época existia o sistema, o voto não era secreto, existia o voto de cabresto, determinado coronel dizia a seus funcionários, tem que votar em fulano. Então, os presidentes da época pegavam apoio pegava o apoio desses coronéis, desses grandes coronéis. A primeira revolta de 20 foi em 22, né, contra o presidente, a posse do presidente Arthur Bernardo, mas não teve sucesso. Arthur Bernardo tomou posse e começou a governar o Brasil. A outra revolta foi a paulista. Essa primeira de 22 foi em Rio de Janeiro, sede do governo federal. Foi conhecida como a revolta de Copacabana ou 18 do Forte. A outra revolta foi em 24, foi a paulista, mas que não conseguiu ser isolada pelas forças legais, pelas forças do presidente. E esse pessoal de São Paulo, eles não pararam, eles se juntaram com Rio Grande do Sul, onde fizeram uma revolta, a maior da década de 20, do Rio Grande do Sul, percorreu os interiores do Brasil, foi parar na Bolívia, lá terminou. Alguns organizadores, alguns dos grupos voltaram para o Brasil e chegaram aqui, fundaram o partido político, né? E essas revoltas foram abrindo um caminho, plantando uma semente para acontecer a Revolução de 30. As eleições de 30 estavam marcadas, ou seja, as eleições da década de 20 estavam marcadas para 30, para os anos 30, 1930. Só que existia um pacto na política brasileira, que era o pacto Café com Leite. Anos apresentava, como eu falei antes, político de Minas Gerais, ano de São Paulo. Então, Washington Luiz representava os interesses dos paulistas, mas era a vez dele apresentar um candidato a presidente do Brasil que fosse de Minas Gerais. Os mineiros esperavam isso. Só que ele apresentou Júlio Prestes, um candidato paulista, porque São Paulo representava os seus interesses, era um grande produtor de café, na época era quem girava a economia do Brasil, então ele resolveu apoiar Júlio Prestes. A turma de Minas Gerais não gostaram do que ele fez, do apoio que ele deu a Júlio Prestes, e não apoiou nem o presidente João Pessoa, nem o seu vice.
né? Ou seja, não apoiaram, não apoiou seu vice, que era de Minas Gerais, e não apoiou, João Pessoa entra em outra história, não apoiou seu vice e não apoiou o presidente de Minas Gerais. Então, o grupo formário se juntou Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, apoiaram Getúlio, um gaúcho do Rio Grande do Sul, para presidente, e João Pessoa, um paraibano nordestino, para vice-presidente. Só que as eleições de 30 aconteceram e Júlio Prestes foi vencedor, o candidato de Washington Luiz, e Getúlio foi derrotado. Mas aí, depois da eleição de 30, aconteceu que o vice de Getúlio foi assassinado, João Pessoa. Aí as pessoas começaram a colocar a culpa nos seus opositores, que pudesse vir de Washington Luiz ou de Júlio Prestes. E aí Getúlio organizou um grupo e tomaram o poder de Washington Luiz. E aí impediu que Júlio Prestes tomasse posse. E em 30 entra Vargas para a história. Um governo provisório de 1930 a 1934. Esse governo provisório ele extinguiu a Constituição de 1891 e aí coloca uma nova Constituição, extinguiu os governadores, exonerou governadores e colocou interventores nos estados. Aí a turma não ficaram já gostando dessa situação, né? E aí ele extinguiu a Assembleia Legislativa e ficou só ele no poder para dominar o Brasil. Mas aí, em 32, já começa uma revolta em São Paulo, que estava inconformado com o interventor que Getúlio coloca. Getúlio conseguiu parar essa revolta, essa revolução. Mas, politicamente, lá em 34, ele teve que fazer uma nova Constituição pressionado por essa revolta de 32. E aí ele convoca novamente a Assembleia Legislativa, e aí a Assembleia Legislativa elege Getúlio indiretamente em 1934, e aí ele segue um governo constitucional. Essa Constituição, fez uma nova Constituição de 34, dizia que as eleições deveriam acontecer diretamente em 38. Só que aí tinham os grupos políticos que estavam se organizando. Getúlio, quando chega em 37, os grupos políticos que eram organizados no Brasil, eles não tinham ideologia, as ideologias deles eram diferentes, então eles eram contrários. Aí Getúlio deixava ele lá com suas contrariedades e ficou só pensando no que o golpe ia dar. Quando chega a 37, Getúlio apresenta um plano chamado COI, dizendo que eram os opositores que estavam organizando para tomar o poder no Brasil através de um golpe comunista. E aí Getúlio entra novamente, prende alguns aliados de partido, e aí entra novamente, extingue a Assembleia Legislativa, e aí entra para um terceiro mandato que chama-se Estado Novo. No Estado Novo ele administrou, criou um departamento chamado DIP, né, que esse departamento era o jornal, as revistas, o rádio só poderia falar bem do presidente, não poderia falar uma imagem ruim do presidente. E aí esse período do Estado Novo foi um período difícil, porque o Brasil teve que entrar na guerra. O Brasil teve que entrar na guerra em 1942. Aí Getúlio já ficou um pouco cansado, porque Getúlio foi combater lá os alemães, aonde ele praticava a mesma coisa, né? Ele foi praticar um fascismo, onde ele era um governo fascista. E aí depois as pessoas ficaram revoltadas e conseguiram tirar Getúlio do poder. Em 1945, colocaram José Linhares, era um membro do Supremo. Aí depois prepararam as eleições de 46, onde foi eleito Dutra. Dutra comandou o Brasil. E depois de Dutra, Getúlio no final apoia Dutra, mas Dutra não fez um bom governo. Depois Getúlio volta novamente e se elege em eleição direta, graças
que o partido, o DIP, falou a imagem bonita de Getúlio, que Getúlio era o pai dos pobres, né? Só falou coisas positivas. E aí o governo termina-se, ele entra diretamente, mas quando chega em 1900 ou em 1954, ele é deposto. Então as pessoas estavam se mobilizando porque era democracia, e aí Getúlio não estava acostumado com aquela coisa de democracia. Aí Getúlio sentiu dificuldade porque aí já não era ele só mais, tinha um congresso, né, tinha assembleia, e aí ele não estava acostumado com essa coisa de democracia. E aí quando chegou e as revoltas continuaram, e quando chegou em 54, ele foi deposto em 24 de agosto de 1954. Mas aí ele cometeu suicídio e não deu gosto aos seus opositores. Aí o seu vice toma posse, Café Filho, e começa a administrar o Brasil. Então, foi um pouco do que eu pude falar, né? Sobre o meu plano de estágio. Ainda vou ter uma aula ao vivo com o professor, pretendo melhorar.